Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius e sou graduando em matemática na USP. Sejam bem-vindos à minha segunda aula do curso de matemática básica. Hoje falando sobre multiplicação. Bora lá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando sobre um conceito básico e muito importante que é a multiplicação. Ao final dessa aula, eu espero que você compreenda a multiplicação e também se sinta confiante para resolver os problemas do dia a dia. E eu acho super interessante a gente ressaltar que não é porque isso daqui é um conceito básico e que é de matemática básica que necessariamente ele vai ser fácil. A matemática básica ela pode ser muito complicada dependendo do exercício que ela for aplicada. Problematização. Imagine que você precisa contar os grãos de alguns sacos e você obteve 10.000 grãos no final do primeiro. É algo que demorou bastante tempo, mas ainda não resolveu o seu problema porque você ainda tinha mais 6 sacos para contar. Então vamos imaginar, a gente tem aqui ó, um saco, vamos imaginar que essa caixa aqui vai ser o saco, ok? E tinha 10.000 aqui dentro. Imagina você ter que contar mais 5, contando cada grãozinho de um em um. Ia ser algo duradouro e demorado, né? Será que a gente poderia fazer alguma coisa, algum outro cálculo que pudesse facilitar isso daqui? Nem que seja chegar em um resultado aproximado? E aí eu também te pergunto, e se fosse 100 sacos? 6 é bastante se for imaginar que cada um vai ter por volta de 10.000. Só que 100 sacos, contar de um em um, levariam dias, né? Bom, a multiplicação ela surgiu como uma extensão da adição. Nas sociedades antigas, as pessoas precisavam somar repetidamente o mesmo número. Então, por exemplo, imagina você ter que lidar ali com várias sacas de grãos, animais, ferramentas. Eles acabaram percebendo que somar várias vezes o mesmo valor podia ser substituído facilmente por uma outra operação, algo que fosse mais eficiente. E essa foi a multiplicação. Os primeiros registros da multiplicação, eles datam de civilizações da Mesopotâmia, Egito e China, onde os sistemas foram desenvolvidos para ir facilitando os nossos cálculos. Quando a gente imagina uma soma extensa de termos iguais, a gente pode sempre utilizar a multiplicação. E geralmente em exercícios ela vai ser denotada por um pontinho ou por um x. Aqui eu citei os exemplos, tá? Com o x e com o pontinho. E aqui, para mim dar o exemplo para vocês. Uma soma extensa, como assim? Tá vendo que está se repetindo várias vezes o 5? Então, quando a gente tem uma soma desse tipo, que tem vários termos iguais sendo somados repetidamente, a gente pode estar multiplicando. Aqui, por exemplo, o 5 ele apareceu 6 vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6. Então a gente pode falar que isso é o quê? 5 vezes 6, que vai resultar em 30. Resulta em 30. Aqui nesse caso, eu mostrei para vocês de forma gráfica para vocês entenderem. A gente tem aqui vários sacos de grãos, né? A gente pode ver que são 5 sacos de grãos por termo, né? 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é a mesma coisa que 6 vezes 5. Se a gente estiver contando aqui quantos sacos tem, a gente vai ver que vai ter 30. 1, 2, 8, 29, 30. E para facilitar essas operações que a gente vai estar realizando, que a gente viu aqui, 6 vezes 5, mas a gente pode ter um pouco de dificuldade em não saber fazer isso de cabeça. E aí talvez a gente tivesse que recorrer a essas somas. Mas existe um método que vai ajudar a gente, que é qual? Que é a tabuada. A tabuada ela assusta muitos alunos, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá aí, ok? Vocês podem estar tirando print. Como eu não ativei o Windows, fica essa marca aqui embaixo e ela pode estar atrapalhando. Então eu vou deixar aí na descrição um link do Drive e vocês podem estar tendo acesso aí a essa tabuada. E o que eu posso explicar aqui para vocês para tentar dar alguns macetes caso vocês tentem decorar ou aprender a tabuada. Às vezes a gente não vai decorar todos os números que ela está multiplicada, mas a gente vai ter algum macete, algum número que seja mais fácil para a gente lembrar e a partir daí a gente efetua algumas somas. A gente vai estar misturando aí a multiplicação com a soma para estar facilitando a gente lembrar os resultados. Por exemplo, às vezes eu posso esquecer quanto é 3 vezes 5, mas eu sei que 3 vezes 4 é 12. Se 3 vezes 4 é 12, se eu somar mais 3 vai ser a mesma coisa que fazer 3 vezes 5. Vai resultar em 15. Vale lembrar, né, pessoal, que cada vez que você vê que um número está sendo multiplicado aqui,
significa o número de vezes que ele está se repetindo. Ou seja, 5 vezes 10 é a mesma coisa do que somar o 5 10 vezes. Então, como de costume, para quem já assistiu aí o último vídeo de adição e subtração, sabe que eu gosto sempre de estar deixando alguns exercícios para vocês resolverem. Eu vou deixar aí 5 segundinhos na tela e a gente já parte para a resolução. Ok, pessoal. O primeiro é 6 vezes 5. Então a gente vai voltar ali na tabuada. Nesse comecinho a gente ainda vai consultando a tabuada, ok? E a gente vai procurar. A gente vai procurar aqui onde é que está o 6. O 6 está aqui. A tabuada do 6 está aqui. E a gente vai no 6 vezes 5. 6 vezes 5 é igual a 30. Então a gente já anota aqui. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 6. A gente vai até o 5 e vai no 5 vezes 6. Deu 30. Olha só, 6 vezes 5 e 5 vezes 6 tem o mesmo resultado, hein? 30 e 30. Será que tem algum significado isso daqui? E 8 vezes 8. Procura a tabuada do 8 e vai até o 8 vezes 8. 64. Comutatividade. A ordem dos fatores não alteram o produto. Bom, como a gente viu no exercício anterior, tanto 6 vezes 5 quanto 5 vezes 6 têm os mesmos resultados. Ambos, se você estiver multiplicando, irão resultar em 30. E o que isso significa? Que não importa a ordem que você monta a sua multiplicação, o resultado vai ser igual. E daí vem essa frase tão famosa que a ordem dos fatores não altera o produto. Os fatores são os números que estão sendo multiplicados. Por exemplo, o 6 e o 5 são os fatores. E o produto é a forma que a gente chama o resultado. Então, por exemplo, 6 vezes 5 é igual a 30. O produto, nesse caso, é o 30. Então, se eles falarem, por exemplo, numa questão, qual que é o produto da multiplicação 6 vezes 5? O produto é o resultado dessa multiplicação. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Se ficarem, é só colocar aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Associatividade. Ela permite mudança na agrupação dos fatores sem mudar o produto. Ou seja, vamos citar o exemplo aqui que eu coloquei, né, para a gente multiplicar o 2, o 8 e o 4. 2 vezes 8 vezes 4. 2 vezes 8 é 16. E vezes 4 é igual a 64. Será que vai dar alguma diferença se a gente fazer 2 vezes 4 vezes 8? E a resposta é não, pessoal. A associatividade, ela implica que não importa essas mudanças. O resultado sempre vai ser igual. 2 vezes 4 dá 8, que vezes 8 também resulta em 64. E aí aqui nessa segunda propriedade a gente tem um nome bizarro, que são os axiomas, e eu vou estar explicando o que são axiomas e tudo isso daí na nossa aula de conjuntos, porque eu acho que é bacana a gente estar falando de termos lá. Mas então nesse caso eu só vou falar do elemento neutro da multiplicação. E o elemento neutro, ele fala que existe um número que multiplicado por qualquer um sempre vai resultar nele mesmo. Pensa assim, pessoal, se eu pensar no número 4, existe só um número que multiplicado vai resultar em 4, e esse é 1. Então qualquer número que a gente fazer vezes 1 vai resultar nele mesmo. Por exemplo, 2 vezes 1 é igual a 2. 3 vezes 1 é igual a 3. 7 vezes 1 é igual a 7. Multiplicação de inteiros na base 10. Quando a gente vai multiplicar um número por algum número que seja base 10, como o 10, o 100, o 1000 ou o 10.000, a gente pode só adicionar os zeros no final do número daquele fator multiplicado. Por exemplo, o 15 vezes o 100 é a mesma coisa que 1500, porque o 100 tem dois zeros, então a gente só joga esses dois zeros na frente do 15. Vai dar 1500. Poderia fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Por que esses zeros saem daqui e vão para cá? A resposta não está em si em mover o zero, mas a resposta está em mover a vírgula, porque quando a gente multiplica algo por 10, por 100, a quantidade de zeros é o número de casas que a vírgula vai para a direita. A gente viu na nossa aula de adição que no número inteiro a vírgula sempre está à direita. Então a gente vai colocar um zero aqui só para ficar bonitinho e a gente vai fazer esse 15 multiplicado por 100.
Multiplicar por 100 vai ser o quê? Vai ser fazer a vírgula andar para a direita a quantidade de zeros que a gente tem no base 10. Nesse caso 100, a gente tem 2 zeros. Então a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Ah, mas eu não sei como é que faz para fazer a vírgula andar uma casa para a direita. Calma lá. Vamos citar aqui o 15 vezes 0 vezes 10. Vezes 10 ele vai andar só uma casa. Se é 15,0, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Essa vírgula vai parar aqui. Essa daqui some. Então agora a gente vai ter, né, que o resultado de 15 vezes 10 é igual a 150. A vírgula andou uma casa para a direita. E no caso do vezes 100, ela vai andar duas. Então depois do 150, ela vai ter que andar mais uma. A vírgula está aqui. Vamos colocar um zero. Ela vai andar mais uma. Ela vai parar aqui. Que resulta em 1500. Então, se por exemplo, a gente pega aqui um número como 27 e a gente tem que multiplicar ele por 10.000, vai significar o quê? Que a vírgula vai andar para a direita o número de casas que a gente tiver de zero aqui. Então, a gente vai ter uma, duas, três, quatro. Vai ficar 27 e a vírgula vai andar 4 casas para a direita. Ou a gente pode colocar 4 zeros direto. Vinícius, por que que eu não posso sempre colocar o zero? Porque quando a gente estiver tratando de decimais, vamos supor que seja 2,7. Multiplicar por 10 ou por 100 vai implicar mover essa vírgula à direita. E aí, se a gente só colocar os zeros aqui, vai estar errado, ok? A nossa multiplicação por base 10 vai ser importante para a gente entender esse próximo tópico, que é a multiplicação de inteiros de dois ou mais números. Quando a gente vai fazer uma multiplicação de, por exemplo, 15 vezes 24, o algoritmo da multiplicação ele vai mudar um pouquinho. A gente ainda vai alinhar os números à direita, ok? Mas cada número de baixo vai ter que multiplicar todos de cima. Como assim? A gente tem aqui o 4, né? O 4, ele é uma unidade. Ele vai ter que multiplicar esse 15 4 vezes. 4 vezes 5 dá 20, sobe 2. E 4 vezes 1 dá 4. Mais 2, 6. Mas e agora? O que que eu faço com esse 2? Bom, pessoal, esse 2 está na casa das dezenas, não é? Então é a mesma coisa que a gente pegar e fazer 20 vezes esse daqui. Então a gente não vai poder colocar ele aqui do lado. A gente pode colocar um mais aqui, a gente pode colocar um zero, e aí sim está efetuando a multiplicação. E aí vocês vão se perguntar do porquê desse zero. E calma lá que eu vou explicar para vocês. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 0 mais 0, 0. E aí, o que que acontece? Quando a gente faz essa operação, né, que a gente fez isso daí e armou aqui, a gente vai precisar efetuar uma soma com esses dois pedaços. Porque primeiro a gente multiplicou as unidades e depois as dezenas. Então a gente tem que somar o resultado para chegar aí no total. 0 mais 0, 0. 6 mais 0, 6. 3 mais nada, né? Não tem nada aqui. Dá 3. Agora vocês vão ver a mágica que está aí por trás disso daqui. E é basicamente isso, pessoal. Primeiro a gente multiplicou pelas unidades e depois a gente multiplicou pelas dezenas. Ao final disso, a gente soma. É esse processo aqui, só que de forma aberta. A gente pode ver 4 vezes 15, né? Vai dar o 4 vezes 5, que vai dar 20, sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6, deu 60. E esse 20 vezes 15 aqui, a gente pode estar resolvendo. Mas espera aí, eu vou estar multiplicando por zero, né? Zero vezes alguma coisa vai resultar em zero, eu já sei disso. Aí eu coloco mais aqui de novo e faço, né? 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 1, 2, 3. 300. E se você se pergunta se tem como melhorar isso, tem. Por quê? Lembra que a gente estava falando sobre base 10? Quando a gente multiplicar algo por 10, né, é a mesma coisa que a gente pegar o número e andar uma casa à direita, ou adicionar um zero. A gente pode estar fazendo isso daqui aqui. Por quê? Vezes 20, não é? 20 é igual a 2 vezes 10.
Logo, eu posso colocar o zero para fora e só descer ele. Esse zero aqui, ó, vem aqui para baixo. E a gente faz uma multiplicação de unidade normal. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. E a gente vê que aos poucos a gente está facilitando as nossas operações e entendendo alguns macetes. Então, se por exemplo, a gente pegar qualquer número que seja, 37 vezes 40 que seja, a gente não precisa fazer essa multiplicação do zero e colocar o mais. A gente vai fazer o quê? Jogar o zero para fora e colocar só a unidade aqui. E matamos mais uma multiplicação. Com isso, eu espero que vocês tenham entendido esse processo e a gente vai estar resolvendo agora um exercício de multiplicação envolvendo dois algarismos. Então, vou deixar aí 5 segundinhos na tela e a gente volta resolvendo. Bora lá! 32 vezes 45. A gente já vai armar aqui, ok? 32 vezes 45. A gente vai precisar utilizar o algoritmo, já que a gente não está multiplicando por nada que seja um 10 aqui, né? Não tem um zero aqui, então não dá para a gente utilizar a ideia da base 10. E a gente vai fazer primeiro as unidades e depois as dezenas, separando com um mais ou com um zero aqui embaixo. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. Posso colocar o 0 ou um mais aqui, não tem problema, porque a gente vai estar envolvendo dezenas, ok? Eu gosto de colocar o mais, fica mais bonitinho. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E agora a gente soma aqui de novo, né? 0 mais 0, 0. 8 mais 6, 14. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. E 1 fica 1440. 14 vezes 10. Pessoal, 14 vezes 10 a gente estava vendo anteriormente. Quando a gente está multiplicando por base 10, a gente pode jogar o zero para fora. Então isso é a mesma coisa que o quê? 14 vezes 10 com o zero aqui. Só descer. 0 para baixo fica 0. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Porque todo número vezes 1 é ele mesmo. 25 vezes 99. Uma multiplicaçãozinha chata aí, né? O pessoal não costuma gostar de multiplicar por 9. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 2, 18. Mais 4, 22. E como a gente vai estar fazendo aqui o 9 vezes 25 novamente, é só repetir o resultado. 225. Lembrem sempre de ajeitar as unidades, ok? 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. 2 mais 2, 4. E o 2 desce. 2475. Eu quero estar deixando também um macete aí para vocês que eu deveria ter mostrado bem lá atrás quando a gente estava falando de multiplicação por um número só. Sabe quando a gente estava falando da tabuada? A multiplicação do 9, ela tem um macete. E é bem bacana de estar fazendo, então eu vou estar tentando gravar e deixar um videozinho aí, bem rapidinho para vocês verem. E o segredo para a gente estar resolvendo multiplicações por 9 vai estar utilizando as nossas mãos. O que a gente vai fazer? Toda vez que a gente pensar num número, por exemplo, 9 vezes 4, a gente vai fechar o quarto dedo da nossa mão. E aí, à esquerda, a gente vai ter as dezenas e à direita as unidades. Então, por exemplo, 9 vezes 4, eu somo com 4, a gente vai ter 1, 2, 3 dezenas, então 30. E agora eu conto as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o resultado de 9 vezes 4 é 36. Vamos testar isso para um outro valor? 9 vezes 6, fecha o sexto dedo. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas, vai dar 50. Mais 1, 2, 3, 4 unidades, 54. E o mesmo algoritmo que a gente utilizou para estar resolvendo uma multiplicação de dois algarismos pode ser utilizado para resolver uma de 3, de 4, quantos algarismos forem, ok? Eu vou estar resolvendo a primeira aqui com vocês,
Só para vocês terem uma ideia. Como eu coloquei aqui 47 vezes 111, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar armando, né? Da forma colocando menor embaixo, porque vai poupar mais contas. Ou eu posso estar armando da forma mais complexa, né? Que vai dar mais contas. E que é a que eu vou exemplificar aqui para vocês já. Só para vocês terem uma ideia. Isso é feio, mas pode, tá? 1 vezes 47, 47. Coloco mais. 1 vezes 47, 47 de novo. Coloco mais. E aí aqui, ó, a gente vai colocar 2 mais. Por quê? Porque a gente passou para centenas, né? Aqui a gente tem unidade, aqui a gente tem 10 e aqui a gente tem 100. Então são 2 zeros que a gente vai estar multiplicando a mais. Então, mais mais. E 1 vezes 47 dá 47 de novo. 7 mais 0, 7. 4 mais 7, 11. Sobe 1. 4 mais 1, 5. Mais 7, 12. Sobe 1. 4 mais 1, 5. E a gente resolve. Mesmo resultado, portanto deu certo. Esse é só um exemplo do que vocês podem estar fazendo quando tiver 3 algarismos ou mais, ok? Agora sim, fiquem com 5 segundinhos aí na tela e a gente volta para resolver os outros 2 exercícios. Bora lá, pessoal. 143 vezes 11. Eu poderia colocar o 143 embaixo? Poderia, mas é mais difícil. Então, o que eu vou fazer? Vou poupar a minha chance de erros, né? Quanto mais cálculos, mais chances a gente tem de errar. E vou fazer da forma mais fácil, que é colocar o menor número embaixo. 1 vezes 143 é 143, porque a gente estava vendo, né, pela propriedade lá atrás, que todo número vezes 1 é ele mesmo. Repete 143, coloca um mais para começar a multiplicar a partir da dezena. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Era só repetir, ok? 3 mais 0, 3. 4 mais 3, 7. 1 mais 4, 5. 1 mais 0, 1. Mais uma resolvida. 1111 vezes 213. Qual número é menor? 213. Então é ele que eu vou pôr embaixo para diminuir as nossas chances de erro. 3 vezes esse número aqui. Vai ser o quê? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3 de novo. Vezes 1, 3 de novo. E outro 3. 1 vezes 1111. É só repetir, ok? Que é vezes 1, né? E a terceira casa, como é centena, a gente tem 1 e 2 zeros, né? Então a gente vai colocar aqui mais e mais. Ah, Vinícius, 2 zeros eu não estou enxergando. É, porque 213 é o quê? 213 é 200 mais 10 mais 3. Se a gente decompor, a gente enxerga onde é que está esses 2 zeros que a gente adiciona aqui com o maisinho ou que a gente coloca o zero para estar exemplificando, ok? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Repete o 2 de novo e mais um 2. Pessoal, desculpa os números aqui. Eu não andei fazendo caligrafia aqui na mesa e eu percebi que o meu número tá bem mais feinho do que da última aula. Eu vou estar praticando um pouco mais. 3 mais 0, 3. 3 mais 1, 4. 3 mais 1 mais 2, 6. 3 mais 1 mais 2 de novo, 6. 1 mais 2, 3. 2 mais 0, 2. A gente viu aqui que o resultado já aumentou bastante e as multiplicações elas vão ficando com um tamanho bem expressivo conforme for aumentando. E imagina nos períodos antigos, né? Igual a gente estava falando dos egípcios, essas coisas. Imagina se eles tivessem que multiplicar, por exemplo, um número como 1000 e pouco por 200 vezes. Realmente era necessário, né, ter um sistema aí que facilitasse isso. Quando a gente vai multiplicar por decimal, não muda as regras. A gente vai ter a mesma coisa. A única questão é a forma que a gente vai utilizar para colocar a vírgula no lugar correto. Porque como a gente viu na adição, a vírgula é super importante
para a gente manter ali uma coerência e fazer o número ficar certo. O exemplo que eu vou citar aqui é, por exemplo, 2,2 vezes 4. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai armar normal. Pega o número que tem menos casas, né? Nesse caso, se a gente fosse falar o número menor seria esse. Mas ele tem mais casas, então ele é mais difícil. Então, pega o 4, coloca embaixo, depois ajeita. E lembra que a vírgula está aqui. E a gente multiplica normal. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. E agora, na hora de pegar a vírgula, a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar da direita para a esquerda o número de casas até chegar nas vírgulas. Nesse caso, a gente tem a vírgula o quê? Ao invés dela estar aqui, ela está na primeira casa à esquerda. Então, eu vou contar aqui no resultado uma casa à esquerda antes de pôr a vírgula. Vem aqui da direita e conta uma casa. Uma. O resultado dessa multiplicação é 8,8. Suponha agora que eu estou multiplicando 2,2 por 4,4. E agora? Faz a multiplicação normal. 4 vezes 22, 88. Coloco mais. 4 vezes 22, 88 de novo. Faz a soma. 8 mais 0, 8. 8 mais 8, 16. Sobe 1, 9. E agora, o que eu vou fazer? Bom, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente sempre tem que contar as vírgulas. Como esses dois são decimais, a gente vai estar contando. Da direita para a esquerda, uma. Da direita para a esquerda, duas. Porque teve uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Logo aqui no resultado a gente vai contar duas. Uma, duas. 9,68. E assim a gente vai continuar para qualquer número. Se a gente tivesse aqui um número que fosse, suponha, x, né? Vezes alguma coisa, um 3 aqui, por exemplo. Esse ia dar um valor, eu ia contar o quê? Uma, duas. A vírgula ia estar aqui no resultado, ok? Como de costume, a tela vai ficar aí mais uns 5 segundos para vocês resolverem. E aí a gente já vem resolvendo. Bora lá, pessoal. A parte da multiplicação eu não vou falar, porque tem uns números aqui que são um pouquinho grandes, ok? Vai demorar um pouco para resolver. E aí eu só vou vir na hora de falar sobre a vírgula. Bom, pessoal, resolvi aqui as multiplicações e agora a gente só precisa alocar as vírgulas nos locais corretos. Vamos ver esse daqui. Nesse daqui, só o 15,2, que é um decimal, né? Ele tem o vírgula 2. Então a gente vai ver quanto que a vírgula está deslocada da direita para a esquerda. Nesse caso, a gente vem aqui da direita, né? E conta. Uma. Só está uma casa. Então no resultado a gente vai contar uma casa. No exercício 2, os dois números contêm decimais, números depois da vírgula. Então a gente vai contar da direita para a esquerda. Uma, duas. A gente tem uma casa aqui e mais uma casa aqui. Um mais um, dois. Então a gente vem aqui no resultado e faz isso. Uma, duas. Esse aqui também possui, né, duas casas, porque uma, duas. Então a gente vem aqui e conta. Uma, duas. Logo, a gente chega nesses resultados. Agora a gente tem a distributividade, também conhecida como distributiva ou técnica do chuveirinho. A técnica do chuveirinho, ela facilita aí algumas multiplicações. Ou seja, a multiplicação ela já facilita e a gente tem como facilitar ainda mais. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem essa situação. 2 vezes 4 mais 8 entre parênteses. A gente vai estar resolvendo isso como? A gente vai imaginar, né, um chuveirinho aqui, ó. Ele vai chover aqui e vai chover ali. Isso implica que o 2 vai multiplicar o 4 e somar com 2 multiplicando o 8. A gente tem esse exemplo aqui, né? 2 vezes 4 mais 2 vezes 8. É basicamente isso a distributiva. Então, a gente vai ver quanto que resulta isso daqui. 2 vezes 4 dá 8, mais 2 vezes 8, que dá 16. Isso vai ser igual a 24. Ok, pessoal, a gente fez aqui a distributiva, fez separando. Mas a gente poderia também efetuar aqui primeiro a soma entre os parênteses, porque se está em parênteses a gente pode resolver, né? Nesse caso aqui dá. Não está envolvendo letras, então a gente consegue resolver isso facilmente. 8 mais 4 dá 12.
Vamos ver se 2 vezes 12 dá o mesmo resultado, igual a gente fazia por chuveirinho? 2 vezes 12, 24. Então, bom, pessoal, a gente consegue tá afirmando aí que fazer, né, tá resolvendo aí o parênteses ou fazer o chuveirinho vai chegar no mesmo resultado. No caso da distributiva, ela vai ser muito mais útil quando a gente não estiver conseguindo efetuar essa soma. Por exemplo, às vezes a gente pode encontrar um caso, a gente vai encontrar mais para frente, 2 vezes x mais 4 igual a zero. Se a gente acha um exemplo desse, a gente não sabe o valor de x, não dá para a gente fazer essa soma. Então a gente vai estar precisando efetuar o chuveirinho para estar resolvendo. Mas isso é coisa para o futuro e a gente agora só precisa saber dessa propriedade. Por isso, eu vou deixar com vocês com mais 5 segundos para estar resolvendo aí e eu já volto. Aqui eu já fiz algo diferente. Eu nem coloquei os pontos. Por quê? Quando a gente tem um número e logo em seguida tem um parênteses, isso implica que vai ter uma multiplicação. Não está aqui, mas o ponto ele vai estar, ok? A gente pode estar fazendo essa multiplicação tranquilo. Então vamos lá. 5 vezes 3 mais 5. A gente vai efetuar o chuveirinho aqui. É a mesma coisa que fazer 5 vezes 3 e depois somar com 5 vezes 5. 5 vezes 3 dá 15, mais 5 vezes 5 que dá 25. Isso daqui dá 40. E a gente também pode estar resolvendo direto. 10 mais 6, 16. Então a gente pode vir aqui e fazer 12 vezes 16. E ao invés de soma, a gente também pode encontrar subtração. E aí, nesse caso, como o 4 é maior do que o 2, a gente já pode estar resolvendo aqui dentro e vai ficar bem mais fácil. 4 menos 2 dá 2. Então a gente vai ter 100 vezes 2. Vai dar 200. Ah, Vinícius, eu queria ver como é que isso daqui ficaria, por ser uma subtração. Então vamos efetuar o chuveirinho aqui e vamos mostrar. 4 vezes 100 dá 400. O sinal é o menos, então ele prevalece. 100 vezes 2, 200. 400 menos 200, que também vai implicar em 200. Com isso, a gente finaliza nossa aula de multiplicação e eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei uma lista de exercício aí na descrição e vocês podem estar acessando para estar fortalecendo o conhecimento de vocês. Além disso, vocês vão estar encontrando aí também a tabuada, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.